Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Paula, sou contadora, perita contábil e hoje o meu lema aqui é ajudar você, autônomo, contribuinte individual, a fazer o recolhimento junto ao INSS. Você sabe exatamente como que se faz isso? Pois é, eu vou ensinar isso em 5 passos bem simples. Eu vou ensinar a preencher de forma manual e também pela internet, que é a dúvida de todo mundo. Você pode pagar essa guia em dia e você pode pagar também em atraso, que são 2 situações diferentes, tá? E ainda vou te explicar quando e como escolher a sua alíquota, tá bom? Então, vem comigo! A primeira coisa aqui, gente, é saber se você realmente é contribuinte individual. Para saber se você é autônomo, basicamente você tem que responder 3 perguntas. Primeira pergunta, você trabalha por conta própria? Segunda pergunta, você recebe por isso? Terceira pergunta, você está trabalhando, mas não está de carteira assinada? Se a resposta foi sim, ok, você é contribuinte individual, você é autônomo, você pode fazer o recolhimento por conta própria. Gente, eu posso ficar aqui até amanhã falando a lista dos contribuintes individuais, dos autônomos. Alguns exemplos aqui: um pintor, um médico, uma costureira, um motorista. A lista é enorme. Então, se você já se identificou como contribuinte individual, bora para o nosso segundo passo. Esse segundo passo aqui, gente, é bem simplesinho. Se você já tiver trabalhado de carteira assinada, é bem provável que você já tenha o seu número do PIS, o número do seu NIT, que esse número vai ser necessário no preenchimento das suas guias. Mas se você ainda não é inscrito no INSS, você vai ter que fazer a sua inscrição. Como é que faz essa inscrição? Basta simplesmente entrar no site do INSS, naquele aplicativo Meu INSS, e você faz a sua inscrição por lá. Lá vai ser gerado o número do NIT, que é o número de inscrição do trabalhador. E é esse número aqui que a gente vai usar. Se você já tem, beleza. Segundo passo concluído. Esse terceiro passo aqui deixa muita gente de cabelo em pé. E eu vou explicar direitinho como é que funciona, gente. A escolha da sua alíquota. Isso aqui é muito importante. Basicamente, nós temos 2 tipos de alíquotas para os contribuintes individuais. A de 11%, que é o plano simplificado, e a alíquota de 20%, que é o plano normal. Inclusive, eu já tenho um vídeo específico aqui no meu canal, onde eu falo sobre a escolha dessas alíquotas. Quais vantagens e desvantagens de escolher essas alíquotas. Eu vou deixar aqui nos cards para depois você dar uma olhadinha lá no vídeo também, que vai agregar conhecimento aí. Essa alíquota de 11% garante todos os benefícios previdenciários, mas não garante as regras de transição por tempo de contribuição, tá? A aposentadoria por tempo de contribuição acabou, mas foram criadas regras de transição. E se você escolher essa alíquota de 11%, você que está nas regras de transição, as contribuições não serão válidas para participar dessas regras de transição. E além disso, você também não terá direito à certidão de tempo de contribuição. E essa certidão é muito importante para quem pensa em prestar concurso público, tá? Quem pensa virar servidor público é muito importante, porque essa certidão serve para contar o seu tempo do regime geral de previdência social no regime próprio de previdência social, caso você venha a ser servidor público e se aposente por lá. Dá para somar esses 2 períodos do regime próprio, do regime geral de previdência social, se você contribuir na alíquota de 20%. Na de 11% não dá para fazer isso, tá bom? Então, nem regra de transição e nem certidão de tempo de contribuição. E além do mais, quem contribui na alíquota de 11%, os autônomos, não pode contribuir com base superior ao salário mínimo. É isso mesmo, você tem que se ater a contribuir pelo menos com um salário mínimo, tá? A sua base de contribuição vai ser de um salário mínimo, o que vai te garantir aí uma aposentadoria de um salário mínimo se você contribuir pela vida inteira nessa alíquota. Já a alíquota de 20% te garante todos os benefícios previdenciários, te garante essa certidão de tempo de contribuição, te garante as regras de transição, ela é bem completinha. E também serve para você que está pensando
em contribuir acima do salário mínimo. Se você quiser contribuir acima do salário mínimo, nessa alíquota que dá para fazer isso. O mínimo é o salário mínimo como base e o máximo é o teto previdenciário. Hoje, nós estamos em 2021, o nosso teto está em R$ 6.433,57. Então, o seu limite de contribuição é esse. É bem bacana esse plano de 20%, tá bom? E nos dois planos, tanto no de 11% quanto de 20%, você pode pagar de forma mensal ou também de forma trimestral. Lembrando que se for pagar de forma trimestral, tem que ser com base no salário mínimo, tá? Toda vez que for pagar de forma trimestral, somente com base no salário mínimo, tanto para a alíquota de 11% quanto para de 20%. Lembrando também que quem escolhe a alíquota de 20% não necessariamente vai garantir uma aposentadoria melhor, tá? O que vai depender da sua aposentadoria melhor vai ser uma contribuição acima do salário mínimo. Se você contribuir 20% em cima do salário mínimo, a sua aposentadoria vai ser de um salário mínimo. Só que vai garantir a certidão de tempo de contribuição e também as regras de transição, caso você já esteja afiliado aí antes da reforma da Previdência. Beleza? Agora nós vamos para o nosso quarto passo. Agora que você já escolheu o seu plano e já sabe que tipo de aposentadoria que você quer, se você quer ela de um salário mínimo ou maior que um salário mínimo, agora você tem que escolher os códigos de contribuição. Cada plano que eu citei aqui tem vários códigos de contribuição, tá? E eu vou citar aqui os principais códigos que você pode usar para fazer a sua contribuição junto ao INSS como autônomo. No plano de 11%, nós temos como principais códigos, são 4, tá? O 1163, que é para o contribuinte individual de forma mensal, o 1180 para o contribuinte individual trimestral, o código 1236 para quem é autônomo, mas é rural, esse aqui é para o rural mensal. E o código 1252 para o contribuinte individual rural de forma trimestral. Esses são os principais códigos do plano de 11%. Agora vamos para o plano de 20%. O principal código do contribuinte individual que escolhe a alíquota de 20% é o código 1007, é o contribuinte individual de forma mensal, enquanto o código 1104 é para o contribuinte individual de forma trimestral. O código 1287 é para o contribuinte individual mensal, mas é o rural. E o código 1228 também é para o contribuinte individual rural, só que de forma trimestral. Esse aqui no plano de 20%. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, muito importante. Se você é contribuinte individual, autônomo, que presta serviço para empresa, tá? Uma empresa ou várias empresas, você tem que contribuir dentro dessa alíquota de 20%. A empresa, ela é responsável pelo recolhimento de 11% em cima do seu salário de contribuição. Então, você tem que estar dentro desse plano de 20% como contribuinte individual que presta serviço para a empresa e você pode fazer dedução de 45% desse valor referente ao serviço prestado para sua empresa e tem códigos específicos para essa dedução. Esses códigos de dedução servem tanto para o contribuinte individual normal e o contribuinte individual rural, tá? Cada um tem o seu código específico de forma mensal e de forma trimestral também. Esses códigos eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Agora sim, agora você já sabe que você é contribuinte individual, você já sabe qual plano, né? Qual alíquota você escolheu, você já sabe também o seu código de contribuição. Agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos pagar o INSS, que é o nosso quinto passo. Bora! Basicamente, são 3 formas de pagar o INSS. Por meio do débito automático, por meio do carnezinho, aquele que você compra na papelaria, e também pelo site da Receita Federal. E hoje eu vou ensinar a você pagar por meio do carnezinho e também eu vou ensinar como se faz pela Receita Federal. Quem paga pelo carnezinho, você consegue pagar somente em dia, tá? Você consegue pagar sem o código de barra e não é permitido atraso com o carnezinho.
E o cálculo no sistema da Receita Federal já é para aquelas pessoas que querem o código de barra e também acabaram se atrasando, né? Quer pagar com atraso. Tem os juros e multa e o próprio sistema faz esse cálculo para você, tá? Mas não significa que você não possa pagar nesse plano em dia. Também pode pagar retirando essa guia dentro do site da Receita Federal, mesmo estando em dia. A diferença aqui é que vai ter o código de barra e vai calcular juros e multa caso você esteja em atraso. Então, vamos para a nossa primeira modalidade, que é preencher o carnezinho? Bora! Então, vamos preencher o carnezinho primeiro. Nós estamos em dia, tá? Nós não vamos pagar com atraso aqui. E eu vou escolher o plano de 20% e aquele código mensal, que é o 1007. Coloca na tela aí como que é esse carnê. A primeira coisa que você tem que entender, esse carnezinho você encontra em papelaria, tá? Você vai ver que tem duas vias. A primeira via fica para o agente arrecadador, tá? Aí vai ter um papel carbono no meio. E a segunda via fica para você fazer o controle das suas contribuições junto ao INSS. Agora nós vamos começar a preencher a primeira via, porque automaticamente a segunda via vai ser preenchida por conta do papel carbono, né? Nós vamos preencher o campo 1 primeiro. Nesse campo 1 nós vamos colocar o nome completo, o seu endereço e telefone, tá bom? Primeiro campo bem tranquilo para preencher. O segundo campo aqui, gente, exige atenção de vocês, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Aqui é o campo do vencimento. Como que funciona a contribuição junto ao INSS? Você tem que colocar o vencimento de um mês referente ao mês anterior, porque a sua contribuição, a competência é referente a essa contribuição do mês, mas o vencimento é todo dia 15 do mês seguinte da competência. Então vamos supor que a nossa competência aqui é janeiro, nós estamos em janeiro de 2021, então o meu vencimento vai ser dia 15 de fevereiro. Só que nós temos que prestar atenção se esse vencimento não vai cair em nenhum feriado e também em dia não útil, tá? Tem que ser em dia útil. 15 de fevereiro vai dar numa segunda-feira, tá bom? Então nós vamos colocar o vencimento aí, 15 de fevereiro, referente à competência de janeiro de 2021. Sempre tome cuidado com esse vencimento. Beleza? No campo 3, nós vamos colocar o nosso código de pagamento. E como eu já expliquei os códigos, você já escolheu o seu, você tá craque. O que eu vou usar de exemplo aqui é o código 1007 do plano de 20% de forma mensal. Então, 1007 aí no campo 3. Coloca o seu código certinho, tá? Não pode errar, que senão pode trazer um grande problema. O campo 4, bem facinho também, é a competência, o que a gente acabou de falar aqui. Se o vencimento é 15 de fevereiro de 2021, é referente ao mês de janeiro. Competência 01/2021. Preenchido. Beleza. No campo 5, nós vamos colocar o número do seu NIT ou o seu número do PIS, PASEP. Essa numeração você consegue encontrar também na sua carteira de trabalho, caso você tenha. Na primeira página já aparece essa numeração. Então, esse campo 5, número do seu NIT, PIS ou PASEP. Beleza? O nosso próximo campo aqui, gente, é o campo 6. Esse aqui você tem que ter muita atenção. Esse é o preenchimento da sua contribuição. Então, você vai calcular o seu salário de contribuição, com quanto que você vai estar contribuindo, e vai colocar o cálculo aqui, nessa guia, tá? Eu escolhi o plano de 20%, código 1007, e como é o plano de 20%, eu posso contribuir no mínimo com um salário mínimo e no máximo com teto previdenciário. Mas para não complicar tanto aqui, eu vou contribuir somente com o salário mínimo. Então, quanto que está o salário mínimo hoje? Está R$ 1.100. R$ 1.100 vezes 20% dá quanto? Campo 6, R$ 220. Este é o valor da sua contribuição junto ao INSS. Lembrando que o salário de contribuição é a base que você utilizou, tá? Essa base aqui que o INSS vai levar em consideração para calcular o seu benefício, a sua aposentadoria, beleza? Então, sempre fica atento nessa base. Nunca menor do que um salário mínimo. Base principal, salário mínimo. Se você quiser contribuir mais, plano de 20%, faça o cálculo em cima de quanto que você quer contribuir. Nesse caso aqui, a gente poderia contribuir 20% em cima de R$ 2.000, em cima de R$ 3.000 e assim até o teto previdenciário. Mas aqui
Nesse campo 6, R$ 220. Campo 11 é a mesma coisa, é o valor total. Então você vai repetir esse cálculo que você fez, tá? R$ 220 é o que nós vamos colocar no campo 11. E assim nós encerramos o nosso carnezinho. Agora é só efetuar o pagamento. Que coisa boa, hein? Lembrando, pessoas, muito importante, nunca pague com base inferior ao salário mínimo, fique sempre atento à mudança do salário mínimo, tá bom? E se for pagar de forma trimestral, eu vou gravar um vídeo separado para ensinar como que faz isso, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Agora nós vamos preencher diretamente no site da Receita Federal. E aqui nós temos código de barra e aqui nós conseguimos gerar multa e juros por atraso. Vamos embora então para a nossa tela. Bora! Primeira coisa que você vai fazer é digitar no seu campo de pesquisa aí na internet SAL, S-A-L, Sistema de Acréscimos Legais da Receita. Aí nós vamos escolher aquele campo que está escrito assim: contribuintes filiados após 29 de novembro de 1999. O próximo campo aqui é colocar você como contribuinte individual, porque nós estamos falando em contribuinte individual, em autônomo, então marca aí, contribuinte individual. Quarto campo, você vai colocar o número do seu NIT, PIS ou PASEP. Assim que você colocar esse número, nós vamos preencher o código, tá? Tem um código logo embaixo, então você preenche com esse código que está pedindo e aperta em prosseguir. Assim que você digitou o código, vai aparecer os seus dados, tá? Aí você confirma os seus dados para ver se está batendo, se é você mesmo. Nunca pague nada antes de conferir se realmente é você o contribuinte individual, tá? Confirme esses dados aí para ver se está certinho. Assim que você prosseguiu, vai aparecer a aba de preenchimento da sua guia. E aqui a gente tem que prestar muita atenção. A primeira coisa que você vai fazer aqui dentro é você ir lá embaixo e vai clicar em dados de pagamento. Aqui você vai escolher o seu plano e o código de contribuição. Aí nesse campo aqui, gente, eu vou fazer de conta que eu vou contribuir com 11%, tá? Vou escolher aqui o plano de 11% para vocês verem como é que é. Preencheu esse campo, agora você escolhe a competência, tá? Então nós vamos fazer da mesma forma. Vou escolher a competência de janeiro de 2021 para pagar em 15 de fevereiro de 2021. Agora você vai ver uns campos aí para você preencher o salário de contribuição. E diferentemente da guia do carnezinho, igual a gente acabou de preencher, aqui você tem que colocar o salário de contribuição e não já o cálculo feito, porque aqui é a Receita Federal que vai fazer o cálculo para você. Então aqui nós vamos colocar o salário mínimo, porque eu escolhi a alíquota de 11%. Vocês estão lembrados que é só com salário mínimo, né, gente? Então aqui eu vou preencher com R$ 1.100. Lembrando que aqui dá para você preencher mais campos, então você pode gerar várias guias de uma vez, tá? É só preencher outros campos também, mas vamos preencher só um campo para você ver como que fica. Lá embaixo vai ter a data de pagamento, a gente deixa a mesma data, tá? Agora basta confirmar, aí vai gerar um outro quadrinho aqui, você faz a marcação de quais guias você vai querer imprimir, e depois você clica em gerar GPS. Simples assim, gente, guia gerada pela internet, tudo certinho. Agora é só pagar e garantir os seus benefícios previdenciários. Se você ficou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, aproveite e se inscreva, porque eu tô dando muitas dicas, principalmente para você que é contribuinte individual, tá? Você tem que prestar atenção em cada detalhe, porque senão você joga sua aposentadoria fora. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no finalzinho para você já assistir, porque tá muito interessante para você não fazer nenhuma besteira na hora de pagar sua guia previdenciária, tá bom? E você vai ficar craque com esse canal aqui. E claro, se você tiver gostado do vídeo, deixa o seu like e compartilha para todo mundo, porque tem muita gente que não sabe fazer o pagamento da forma correta. Eu fico por aqui, um grande abraço para você, fique com Deus, tchau, tchau.